Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal e tem tido paciência em ouvir e assistir os nossos vídeos, tá bom? Mas quero deixar aqui uma palavra para vocês. Enquanto eu chego ao meu destino, vou aproveitar o meu tempo para nós conversarmos, tá bom? Está registrado em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Tito capítulo 3. Tito está depois de 2 Timóteo e antes de Filemon. Está entre esses dois livros, entre 2 Timóteo e entre a carta de Filemon. O Tito capítulo 3 está dizendo assim, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Certo? Vamos conversando um pouco. Eu carrego essa Bíblia aqui no carro, né? Muito útil. Essa Bíblia eu ganhei de uma colega de trabalho, que eu fiz aniversário, ela me deu essa Bíblia de presente. Deve ter mais ou menos uns 4 anos. Bora pra frente. Então, como você sabe, muitos sabem, desde a igreja primitiva, os primeiros 100 anos da igreja, já começou ali algumas discussões acerca de pensamentos, acerca do evangelho, acerca da lei. Certos pensamentos já permeavam naquele tempo. Se você observar bem, quando você lê Apocalipse, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, lá tem uma palavra que diz que tinha lá os que apreciavam a doutrina de Balaão, que é um assunto que, se nós formos parar para discutir aqui, vai demorar muito tempo. E outros também que apreciavam a doutrina de Jezabel. O que é a doutrina de Jezabel? Então, todo tipo de vaidade, de orgia. Jezabel, uma mulher controversa, cheia de controvérsias. Então ela é tudo que é depravado. Jezabel, ela representa sua vaidade, seus adultérios, né, e tudo mais. Então havia uma discussão muito grande a respeito das coisas. Já esse contexto de discussão, de querer desaprovar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, a salvação, não é de agora. E agora nós estamos num tempo em que há um leque muito grande de pensamento, de linhas de pensamento a respeito das coisas. Há um debate muito grande. Então, boa parte dos crentes gastam o seu tempo debatendo o que é e o que não é, o que é certo e o que é errado. Boa parte dos crentes gasta o seu tempo nisso. Geralmente muitos deles vão nos cultos, mas não conseguem dar o seu culto a Deus, simplesmente porque, às vezes, sentado no banco da igreja, eles discutem o que é certo, o que é errado, o que não concorda. Está ali, mas não aceitam. E nas ruas, nas escolas, boa parte dos nossos crentes, eles não estão preparados para combater as ideologias contrárias à palavra de Deus. Por quê? Quais os fatores que levam a isso? São pobres de leitura bíblica. Não acompanha os cultos de ensinamento. Não acompanha os ensinos da escola dominical.
Então, agora, esse crente, seja lá quem for, ele é presa fácil, é alvo fácil a ser induzido por ideologias contrárias aos preceitos de Deus. Então as pessoas gastam tempo. Qual é a nossa real missão? Nossa real missão que Cristo deixou quando ele partiu é ir de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em outro trecho diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, orientando, exortando, ajudando, consolando. Esse é o papel fundamental daquele que é chamado para um propósito, que é o chamado de Deus. Então, se eu, como servo de Deus, aceitei a Cristo como Salvador, e eu não deixar que Deus trabalhe na minha vida, eu não vou conseguir acreditar naquilo que Ele está querendo que eu faça. Eu vou acreditar naquilo que é mais fácil, que é de momento, que é daqui. A palavra de Deus diz que se pensarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está entendendo? Então vejo muita gente discutindo razões, mas não tem um bom testemunho, não se esforçam para ajudar o próximo a entrar no céu, atrapalha aqueles que têm vontade de ser libertos pelo pecado. E há muitos que estão presos em grilhões nas prisões do inimigo, que deveriam, com a ajuda desses cristãos, serem libertos, não, são empurrados ainda mais para baixo do abismo. Então há muitas discussões desnecessárias. Se for discussões que levem ao entendimento, eu concordo. Mas discussões para gerar brigas, divisões, contenda. Às vezes, de repente você inicia a semana todo mundo alegre, e daqui a pouco você tem um grupo de pessoas chateado um com o outro, porque por causa de uma fala, por causa de um comentário. E aquele que é servo de Deus, chamado por Deus, que tem a chamada divina na sua vida, a chamada divina, Deus chamou todos, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, os que estão longe, e a todos quanto o Senhor chamar. Aleluia! Então não é tempo de nós perdermos tempo com essas conversinhas, com esses papos sem sal. A nossa base de fé é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que se envolver com Deus através da sua palavra, sermos cristãos abençoados. Assim nós estaremos transmitindo aos outros a bênção de Deus. Consegue me compreender? Opa! Então, a nossa missão aqui é simplesmente fazermos a vontade de Deus. Conferir se as coisas é isso mesmo. Não adianta nada entrar em discussões. O que mais tem se ouvido hoje é aquela questão: será que é só a sua igreja que vai ser salva? Isso aí é uma pergunta demoníaca. Você sabe quem vai ser salvo? É aquele que obedece a palavra de Deus. Entendeu? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus em alguns trechos bíblicos, a palavra de Deus diz: de fora ficarão os cães, os feiticeiros, ficarão todos aqueles que praticam a iniquidade. Então a Bíblia diz que nós temos que fugir da prostituição, do adultério, do pecado, de lascívia, do engano, porque falar somente o nome de Deus, isso não garante salvação para ninguém.
Existem textos bíblicos que ninguém quer ouvir. Um deles é aquele que muitos, lá em Mateus, que muitos dizem assim: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não falamos, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Jesus vai responder para eles: eu nunca vos conheci. Você já imaginou no peso dessa palavra? Você acha que do jeito que muitos vão alcançar a salvação? Eu estou falando com vocês aqui, se eu não tomar cuidado, até eu não vou. E para ser salvo, não basta apenas ter o nome escrito no hall de membros. Precisa obedecer os preceitos do Senhor. Você não concordou em respeitar a palavra de Deus, seus conselhos, seus preceitos, sua doutrina? Então, o que eu quero dizer para você: não devemos ficar se metendo em discussões alheias, não devemos ficar se metendo em discussões que não levam a nada, em discussões que só trazem contendas. Há muitos aí discutindo razões. Quantos que querem justificar o seu atual estado? Quantos que já concordaram com adultério, com relações extraconjugais? Quantos que estão ministrando, falando em nome de Deus e continuam enrolados nessas coisas? E às vezes são até aplaudidos. O apóstolo Paulo, ele disse isso, escrevendo para Timóteo, ou para Tito, fala: Tito, não se mete nisso. Não se mete nisso, Tito. Agora, quando você vê aqui, ó, vem comigo, eu vou ler para você aqui uma coisa importante aqui que você vai, para você observar. Leitura bíblica da palavra de Deus. Você quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Para você entender. Eu vou ler para você aqui. Ó. Deixa eu ler para você aqui que você vai me dar razão. É disso aqui que nós temos que tomar cuidado. Capítulo 3 de 2ª carta ao Timóteo. O que está escrito? Ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vem comigo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Você sabe o que é incontinente? É aquele que não está satisfeito com nada. É aquele que não está satisfeito com a esposa que tem, com o esposo que tem, com a família que tem. Não está satisfeito com nada. Nada o satisfaz. Tá certo? Ó, e é aquele que não fica em lugar nenhum. É aquele que troca de ministério constantemente. E costuma inventar uma história dizendo que o seu ministério está travado. Que conversa fiada. Isso é brincadeira de criança, né? Esse é o incontinente, que não está satisfeito com nada. Troca de igreja igual troca de camisa. Ó. Vamos pra frente. Incontinentes, cruéis. Mesmo sendo crentes, são maus. Sem amor para com os bons. Traidores. Obstinados. Orgulhosos. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. A Bíblia diz que os nossos pés só devem ir aonde os santos possam ir. Boate não é lugar de crente. Botequim não é lugar de crente.
Motel não é lugar de crente. E essas pessoas frequentam esses lugares, depois no dia de domingo aparecem bonitinho na igreja dizendo que nada aconteceu. Você está pensando o quê? Você pode correr do profeta, você pode correr do pastor, você pode correr de quem você quiser, mas você não vai correr daquele que enviou. Tá certo? Para frente. Verso 5. Tendo aparência de piedade, né? Mas negando a eficácia dela. Nós somos orientados, destes, afasta-te. Viu? Ó, então a leitura bíblica é esta. Isso são tempos trabalhosos. E nós não estamos vivendo em tempos trabalhosos? Quantos conceitos de igreja tem aí? Quantos ministros que foram desligados, suspensos de comunhão das suas igrejas, porque foi pego em ato de adultério? Não concordou com a suspensão, porque não é humilde, abriu um outro ministério para ele, e está agora com um novo grupo de pessoas, com novas doutrinas, com novos pensamentos. Você está pensando, achando que Deus não está vendo essa brincadeira? Oh, Deus amado, então nós temos que tomar cuidado com isso, crente. Examine tudo. Em Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses diz: examinai tudo e retende aquilo que é bom. Você não deve estar ouvindo tudo e aceitando, não. Isso é a atitude daquele que não presta atenção em nada, daquele que vai acompanhando o vento. Jesus falou que o vento assopra onde quer. E tem muita gente que acompanha vento de doutrina. O que é vento de doutrina? São coisas inseguras. São pensamentos inseguros. São pensamentos que não garantirão salvação. O que vai garantir a salvação é a obediência da palavra de Deus. É pequenininha. Obediência. E isso é uma das coisas que a maioria das pessoas hoje não querem admitir, serem obedientes. E elas enganam a si mesmo. Então, na carta de Tito está dizendo que nós não devemos se envolver com essas discussões. Não levam a nada. Só dá desvio de fé. Se alguém te disser alguma coisa, contestar você não toma decisão em cima disso. Você vai pesquisar, vai analisar. Que fonte é essa? Por que essa pessoa está falando isso? Como é essa pessoa? Essa pessoa é abençoada mesmo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nos dias atuais, o inimigo ele lançou um plano para poder desconfigurar a nossa crença em Deus. O Espírito Santo, em algumas igrejas, já não tem mais a primazia. Porque se ele for evidenciado mesmo, ele vai revelar a podridão que tem em muita gente. A podridão que tem em pastores, evangelistas, presbítero, diácono, missionário. Eu não estou contra os ministros do Senhor. Não, quem disse isso? Eu respeito e prezo muito aqueles que honram a palavra de Deus e não fazem o que estão fazendo aí. Escândalos. Escândalo atrás de escândalo. Mas você sabe o que gera o escândalo? É aonde dão ênfase a isso aqui, ó, o dinheiro. Então você tem que tomar cuidado. Nós temos que clamar por Deus. Almas estão, ó, muitos jovens estão sofrendo nos vícios. Muitas famílias estão sendo destruídas. Muitos lares estão sendo destruídos. E a nossa missão é trazer uma vida nova a essas pessoas. Tá certo? Nem todo mundo vai ser um mensageiro de Deus. Mas se ele não pode ser mensageiro, apenas ser um bom crente. Isso já ajuda muito. Ser uma carta lida na sociedade. Então, não é tempo de nós perdermos tempo com conversinha afiada. É tempo de nós se preocuparmos com a nossa missão de servo de Deus. Primeiro, obedecer a Ele e a sua palavra. Segundo, estar bem com os nossos irmãos.
Porque se nós não estivermos bem com o nosso irmão, nós estamos errados. A Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 13, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus 12. Deixa eu ver se é 12, verso 13. Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não podemos estar em contenda com o nosso irmão. Temos que se perdoar, temos que dar as mãos, temos que estar unidos. Em outra parte diz na carta de João, aquele que diz que ama o seu irmão, né? Aquele que diz que ama o seu irmão e aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão está em trevas, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Outra coisa interessante aqui, o amor fraternal, né? Outra coisa aqui que está dizendo aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, está em trevas. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, porque não estava no meu contexto para falar, mas está na epístola de João, né? Vamos ver se nós achamos aqui. Verso 9, capítulo 2 de 1 João, verso 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, agora está em trevas. Verso 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, nós precisamos, não adianta eu falar que eu amo a Deus, mas eu estou em contenda, em briga com meu irmão. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar com cautela, ser bons crentes. A gente precisa saber de uma coisa, isso é questão de moralidade, não. Ser bom crente, entendeu? É um compromisso meu e seu. Podemos errar em alguma coisa? Sim. Admitir que erramos, pedir perdão e seguimos a caminhada. O que eu observo nesses últimos dias é muita confusão entre os crentes. Muita confusão entre lideranças de igreja. Muita discussão de quem está falando a verdade ou não. A única verdade para aquele que serve a Deus é a sua palavra. Fora isso, nós estamos caminhando com os olhos vendados para o abismo. Mas se olharmos para o autor e consumador da nossa fé, conforme está escrito no livro de Isaías, o que está escrito lá no livro de Isaías? Que é Isaías capítulo 11, se eu não estou enganado, que Deus fala na boca do seu profeta: olhai para mim e vivei. Olhai para mim e a vossa alma viverá. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê a graça a todos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E esclareça aquilo que eu não consegui te esclarecer. E nós possamos ser homens que estejamos mesmo compromissados com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não podemos esconder essas verdades dos nossos irmãos e daqueles que estão chegando e daqueles que nos admiram. Não devemos esconder essa verdade. Aquele que coloca a mão no arado, está no livro de Lucas, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.